Olá, minha gente. Aqui é o professor Anderson Silva, do canal 6 Seguidores. A gente fala de cultura, de música, de história. A gente fala de tudo que interessa para nós moradores de Rio das Ostras e cidades vizinhas. E aí eu tenho o prazer de receber aqui nos 6 Seguidores o professor Meinardo Rocha. Ele vai se apresentar para a galera dos 6 Seguidores e a gente vai saber por que ele está sentado nessa mesa. Se ele sentou é porque é um camarada que é bom. Mas é bom que ele se apresenta para o pessoal passa a conhecer ele. Olá, Meinardo, tudo bem? Fala um pouquinho aí de você para o pessoal dos 6 Seguidores. Olá a todos. Professor Anderson, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Meinardo, eu sou historiador, vivo em Macaé, estou em Macaé desde 2004 e nesse período me interessei muito pela história local. Tive a oportunidade de desenvolver algumas pesquisas sobre a história de Macaé, a história regional e, enfim, acho que por isso que eu estou aqui hoje com você para conversar um pouquinho sobre essa história que interessa a todos nós, né? Legal. Então, senhor Meinardo, eu particularmente trouxe o senhor aqui exatamente por conta daquela palestra muito interessante que você deu dentro da audiência pública da Lagoa de Imboacica. A Câmara nomeou, fez a provocação, né, da sociedade civil e das entidades para que aquele evento acontecesse. E como eu te falei, né, eu comecei a ver na hora da sociedade civil, né, sociedade civil cobrando lá do INEA, da prefeitura, que tomasse as providências para despoluir. E aí depois tive a grata surpresa de voltar à live, né, rebobinar a fita, né, como a gente dizia no passado, quando a gente tinha o VHS, né, você volta a fita. Teve a participação da rapaziada do NUPEM, da UFRJ. Inclusive, logo o NUPEM estará aqui comigo nos 6 Seguidores, falando sobre a Lagoa de Imboacica. E aí me deparei com o Meinardo falando num painel histórico muito interessante, que inclusive é o tema principal da nossa live. Mas como eu te falei, você pode ficar tranquilo, pode ficar à vontade, porque aqui você está em casa. Falou em história, falou em meio ambiente, você está em casa. Aqui é 6 Seguidores. Então, já vamos começar, já falando da Lagoa de Imboacica, que é a nossa estrela principal, né? Vamos falar da história de Macaé, mas a nossa estrela principal é a Lagoa de Imboacica. Então, eu estou entendendo que de imediato a gente já vai colocar aquela primeira figurinha ali para você começar a desenvolver pessoal, né? Então, vamos lá, seu Hugo, coloca primeiro slide. Pequena história social do entorno da Lagoa de Imboacica. Meinardo Rocha de Carvalho, doutor em Memória Social da Unirio. Fica à vontade, senhor Meinardo. Obrigado, Anderson. É importante, para contextualizar essa apresentação, né, como você disse, ela aconteceu dentro de um evento, de uma audiência pública que foi provocada por um vereador da Câmara de Macaé, o vereador Luciano Diniz. E eu, como historiador, lotado no Museu do Legislativo da Câmara Municipal de Macaé, então fui convidado a preparar um estudo, uma apresentação histórica que fizesse com que aquele momento também tivesse uma sensibilização para além apenas daqueles problemas visíveis na atualidade. Afinal de contas, né, tudo é história. Então, da mesma forma como trabalhar pela despoluição da Lagoa de Imboacica faz parte desse momento histórico, desse entendimento que a sociedade está tendo no momento, o processo também de poluição dessa lagoa, do mau uso dessa lagoa, do entorno dessa lagoa, faz parte de uma trajetória histórica do município de Macaé e que, de certa forma, a gente tentou resgatar. Notadamente, a história mais recente, ela é dominada pelas pessoas de um modo geral, né? As pessoas sabem como as coisas aconteceram, vamos botar assim, de 30, 40 anos para cá. Mas essa lagoa, que é uma lagoa belíssima, né? Um cartão postal, e é um cartão postal que pertence a Macaé e ao município de Rio das Ostras. Ela tem uma curiosidade, porque ela não está totalmente dentro dos limites do município de Macaé, pelo contrário, né, ela também faz parte do município de Rio das Ostras, só que em Macaé ela está
dentro do limite urbano da cidade. E em Rio das Ostras ela está um pouco mais distante, agora sim com um condomínio ali residencial próximo, um condomínio empresarial também que é muito próximo, que também impacta a lagoa, mas de modo geral ela não faz parte, digamos assim, de um cartão postal da cidade de Rio das Ostras, né? Então, talvez por isso Macaé tenha tido essa preocupação social de cuidar da lagoa, né? Um movimento que começa com um movimento popular, um movimento de moradores, e que é acolhido por um vereador, e então chega à Câmara Municipal. E lembrando que Rio das Ostras só não adota ele como cartão postal porque não quer, né? Porque, assim, a cidade de Rio das Ostras ela foi abençoada e muitas áreas de relevante interesse ecológico foram criadas. Então, quer dizer, se você pensa, por exemplo, no ecoturismo, né? E fala que a nova fronteira do turismo é você não depredar o turismo, é você fazer passeio, você tirar foto dos pássaros, né? O pessoal fala que tem até uma galera que é só para tirar foto de pássaros, né? Com aquelas lentes mais poderosas. Então, quer dizer, se você está pensando numa cidade que preserva a ecologia e o meio ambiente, passou da hora da própria Lagoa de Boacica, lá de Rio das Ostras. Opa, o que a gente pode fazer como um turismo sustentável? Sim. Quer dizer, então Rio das Ostras poderia abraçar também a ideia. E eu acredito até que duas cidades juntas, né? Em diálogo com o governo do estado, até com a União, com as grandes empresas ali em volta, quer dizer, fariam um bem danado para a Lagoa, né? E é interessante que esse toque que você está dando, eu acompanhei, né, e tenho acompanhado esse movimento, estou quase como um secretário dessa frente parlamentar que vem acontecendo lá, e o gabinete do vereador, né, que puxou essa audiência pública, ele teve essa preocupação em entrar em contato com a Prefeitura de Rio das Ostras, que inclusive no primeiro momento, enviou seu secretário de Meio Ambiente, né, que o nome da secretaria é enorme, né? Isso. Ele enviou e depois enviou representantes, porque a ideia também é que se crie um diálogo, né? Porque naturalmente quando você consegue expandir essa ideia de preservação, de cuidado, é mais fácil que dê certo. Com certeza. Né? Especialmente porque é um cartão postal que pertence a 2 municípios. Com né? certeza. Então a ideia é um pouco isso. E então, dentro desse sentido, né, de contar um pouco sobre a Lagoa de Emboacica, trazer um pouco de curiosidades, eu pensei então em contar sobre essa pequena história social. Pequena porque, assim, com toda humildade, eu não sou um pesquisador de história ambiental propriamente dito. Então, eu me aventurei, vamos dizer assim, em fazer um levantamento de dados e cruzar esses dados com outros aspectos da história local, que aí sim já eram de meus interesses antes mesmo da audiência pública. E também porque a ideia de história social é porque quando é falar do ser humano, né? A história social ela está muito preocupada com o desenvolvimento da sociedade, com o ser humano em si. Não se pode pensar a história propriamente enquanto disciplina sem relação com o ser humano. Mas neste caso específico da história social, ela faz esse recorte, né, do desenvolvimento das sociedades. E a ideia, então, é pensar como que essa lagoa ela apareceu, vamos dizer assim, nas primeiras referências históricas, né, como esses homens interagiram com essa lagoa quando eles fizeram os primeiros registros históricos sobre ela, e ao mesmo tempo como que essa lagoa chegou nessa condição de preocupação que nós estamos vivendo hoje, a partir também da presença do ser humano e da ação do ser humano, né? Claro. Eu acho interessante, Anderson, pensar, eu vou falar aqui um pouco, quase que num bairrismo de Macaé, porque, afinal de contas, estou focado lá, né? Estou vindo de lá. Nossos vizinhos. Nossos vizinhos. Gosto muito de Rio das Ostras também. Mas domino menos a história de Rio das Ostras do que de Macaé.
E eu acho interessante que quando a gente pensa nessa história social, a tendência é que nós puxemos muito para uma relação histórica com documentos, com registros formais, vamos dizer assim, que nos dão essa segurança, né, enquanto historiadores, para produzir esse material. Mas é importante também lembrar que assim, a história de Macaé, ela é uma história que está registrada muito amplamente dentro da história do Brasil. Então, o primeiro registro que a gente tem sobre Macaé, sobre aquela região que se tornaria, né, mais tarde o município de Macaé, é de 1555. Então você pode, né, pensar aí comigo, refletir comigo, que nós estamos falando de um momento ainda muito inicial do processo de colonização do Brasil. E esse registro, esse primeiro registro, ele acontece por conta de um processo de disputas existente entre o Reino de Portugal e o Reino da França na constituição, né, de um território, vamos dizer assim, roubado dos portugueses pelos franceses, que foi a França Antártica. Isso, né, correndo atrás do nosso pau-brasil. Exatamente, que se estabeleceu no Rio de Janeiro. Quer dizer, onde seria, né, o Rio de Janeiro? Se estabeleceu ali na região da Baía de Guanabara, na região ali do Flamengo, mais ou menos, e o Rio de Janeiro nem existia ainda, né? E o segundo registro é de 1557. Ambos são franceses que registram, né? O primeiro é o religioso André Tevet e depois o Jean Delery. E por que eu estou falando desses dois caras, desses primeiros registros de Macaé na história? Porque quando a gente fala de história social do entorno da Lagoa de Imboacica, a primeira referência que nós temos é o fato de que esses viajantes franceses que estavam em direção à sua dominação na região da Baía de Guanabara registram pela primeira vez o nome Macaé devido ao contato que eles tiveram com os nativos da região, os povos originários. E esses povos originários, então, naquela ocasião, 1555 e 1557, dizem, de alguma forma se comunicam e dizem que aquele lugar onde eles se encontravam era um lugar que se chamava Maqué. Então, os franceses, né, nos seus livros, o André Tevet, no As Singularidades da França Antártica, e o Jean Delery, no História de uma Viagem Feita à Terra do Brasil, também chamada América, eles registram esse nome, Macaé, pela primeira vez, com aquela pronúncia e também aquela forma de escrita dos nossos indígenas, né, conforme eles entenderam. Conforme eles entenderam. E esses livros, eles depois vão ser, esses diários de viagem, eles vão ser produzidos e, né, impressos na Europa. Então, essa referência, uma referência a princípio não tão territorial, mas uma referência náutica, até por conta do famoso arquipélago, né, o arquipélago de Santana, a Ilha do Francês, né, que faz parte, que se tornou uma rota muito interessante para esses navios europeus que vinham em direção a essa região ainda não explorada, né, em busca das madeiras e das possíveis potencialidades de riquezas que existiam por aqui. Então, por que eu estou falando isso? Estou falando isso para, apesar das dificuldades das fontes, né, porque por muito tempo a história ela se ancorou, vamos dizer assim, ela se baseou muito em fontes escritas, né? A história dos séculos XVIII, depois do século XIX, uma referência muito grande a essa presença do documento escrito. Mas, no entanto, os primeiros habitantes da região, quer dizer, os primeiros que estiveram no entorno desse marco da paisagem que é a Lagoa de Imboacica, foram os nossos indígenas. Daí o próprio nome da lagoa, né? Lagoa da Boa Sica, ou Lagoa da Sica, na linguagem
dos povos originários, fazendo menção a uma lagoa de água salgada, uma lagoa que de tempos em tempos era tomada pelo mar, ou vice-versa, e então tinha um tom de águas diferenciadas e fazendo com que então fosse denominado de Lagoa da Sica. Inclusive, né? é o primeiro slide que vem logo depois desse, né? Hugo, pode passar a primeira? Que aí ele fala da Boa Sica. Exatamente. Aí. É interessante, né, que os pesquisadores, os geólogos, eles determinam aí mais ou menos que a formação da lagoa se dá por volta de 5 a 3 mil anos atrás. É muito tempo, né? Mas, naturalmente, para a geologia, isso aí não chega a ser um tempo tão assim absurdo. E nesse processo de baixa do nível do oceano, a gente tem a divisão, né, o aparecimento da estreita faixa de areia que divide o oceano, o Atlântico, propriamente daquilo que se tornaria a Lagoa de Emboa-Sica. Né? E o próprio nome ali já está dizendo, né? Boa Sica, de água salgada. Aí o texto: a formação da lagoa denominada Emboa-Sica se deu por volta de 5 a 3 mil anos atrás, quando naturalmente o nível do oceano baixou cerca de 4 metros, permitindo que aflorasse a barra de areia que deu origem ao corpo de água lagunar de semi-isolamento, com ciclos regulares de comunicação com o mar. Ricardo Defeu Castro Nascimento. Vida e morte da Lagoa de Emboa-Sica. Então, quer dizer, aí a figura: família de indígenas brasileiros, século XVI, Jean Léry, Histoire... meu francês já não está muito em dia. Está cortado aí, mas é a história de uma viagem feita à terra do Brasil. Né? Ah, legal. E é interessante que eu botei essa referência desses indígenas, né, até curiosamente com um abacaxi, uma representação de um abacaxi, né, que é uma fruta originária da América, que aliás isso aí dá um outro podcast, mas eu quis fazer essa referência à lagoa, nesse processo de formação, porque a Lagoa de Emboa-Sica ela tem uma característica muito interessante, que ela é uma lagoa de comunicação com o mar, né? Ela tem um ciclo que é um ciclo mais ou menos regular, que varia aí de 3 a 7 anos, no período que não havia essas intervenções humanas tão diretas. Então ela se abria regularmente, fazendo esse comunicado, esse diálogo, vamos dizer assim. Então a galera tem aquela falsa ilusão de imaginar que toda vez que chover forte, não, de 3 a 5 anos, de processo natural. Anos, às vezes em processo natural, quer dizer, até 7 anos sem se abrir a lagoa. E isso naturalmente, um movimento próprio da natureza. E hoje não, hoje já tem toda uma discussão, inclusive foi um dos pontos de discussão da audiência pública, sobre essa questão de abre ou não abre a barra da lagoa. Isso. Porque, isso vocês vão ver mais lá na frente um pouco, porque o avanço a especulação imobiliária no entorno da lagoa ela foi tão grande, pela beleza, por ser um bairro, se construiu como um bairro nobre, bem localizado, né? Perto do ponto de emprego ali do pessoal. Exatamente. E a lagoa hoje, quando ela não consegue, até pelo assoreamento dela e como ela foi invadida a sua região, no seu entorno, quando a lagoa ela enche muito, quando chove muito, ela começa a invadir os territórios que antes faziam parte da lagoa. Né? Na verdade, a lagoa tomando seu espaço de volta. Né? E aí existe todo um debate se abre ou se não abre a lagoa. Naturalmente, ambientalistas contra, moradores a favor, enfim, políticos se envolvendo, porque vira um grande problema social ali daquela região. E é interessante que ali se fala, né, sobre essa faixa de areia que se formou aí por conta dessa baixa que se deu no oceano. E é exatamente nesse lugar onde está localizada a Lagoa de Emboa-Sica, você pode até passar para mim, por favor, Hugo, onde está localizada a Lagoa de Emboa-Sica, passei demais, mas tudo bem, pode deixar aí, não tem problema. É que aquela região é conhecida como a região da Praia dos Pecados. Eu não sei se você
já teve acesso a essa informação, que lá em Macaé é curioso, existe a população, né, o senso comum, ele estabelece referências próprias do senso comum. Então, quando se fala Praia dos Pecados, as pessoas falam assim, né, porque lá pelos anos 60, 70, lá ainda estava deserto e o povo ia para lá praticar um pecado. Isso. Uma coisa desse, os adolescentes adoram esse tipo de explicação. Eu já convivi muito com isso. Mas, na verdade, não é. Na verdade, o nome Praia dos Pecados era dos pecados mortais. E essa é uma referência histórica, uma referência do século XIX, né, que diz respeito às pontas de pedras que apareceram, né, que os estudos geológicos mostram, que com a baixa do nível do oceano afloraram em determinados lugares naquela parte da costa macaense. Certo. E como a região de Macaé foi uma região que viveu uma relação muito forte com o tráfico negreiro, de escravizados, né, trazidos de África, então o afundamento de navios por conta dessas pedras rasgando os cascos acabou gerando a referência que esses empresários da época, né, era uma espécie de empresário, esses traficantes, donos desses navios, ou então contratadores desses transportes nesse navio, pagavam os seus pecados quando o navio acabava sendo danificado por essas pedras. Exatamente, que Caramba. é exatamente o que faz a referência ao ponto de encontro entre a Lagoa de Emboacica e o mar, né, o Oceano Atlântico, naquele bairro de Macaé que hoje é denominado a Praia do Pecado. Mas, na verdade, historicamente, nas referências escritas existentes, a definição é praia ou ponta dos pecados mortais. Caramba. Onde esses indivíduos pagavam esses pecados. Olha só. Mas vem cá, mas aí ficou alguma referência a essa questão do tráfico negreiro na Praia do Pecado? Ou, na verdade, foram se apagando à medida... Tinha algum atracadouro, de repente, ali, alguma coisa? Eu desconheço essas referências fixas. Referências são de documentos escritos referendando a praia dos pecados mortais. Dos pecados mortais. Assim como outras partes do litoral macaense. Isso aí, existem inúmeros registros sobre isso. Mas de atracadouros, propriamente dito, eu não tenho. Assim como eu vi recentemente que em Búzios encontraram, né, referências ali naquela praia... rasa, né, sobre esse processo de pontos, isso em Macaé ainda não foi encontrado, ou pelo menos eu não conheço nenhuma referência sobre isso. E aí nós temos então o primeiro momento de relação aí entre esses primeiros habitantes, o que seriam as primeiras referências sociais de uma sociedade não europeizada, né? Uma sociedade ainda não colonizada, mas desses primeiros moradores regionais que deram referência ao nome Macaé, que deram referência ao nome Boacica ou da Boacica, que deram referência a Leripe, né, ou Seripe, que depois ficou então traduzido como Rio das Ostras. Então é interessante também para a gente pensar que as sociedades no entorno desses elementos naturais, no caso nós estamos falando de Lagoa de Emboacica, não é apenas a sociedade dos colonizadores. Entendi. Né? Nós estamos referendando o tempo todo a linguagem original, a língua, as referências tupi-guaranis ou outros blocos linguísticos que denominaram esses espaços. Na verdade, né? seria o invasor chegando. Opa, agora eu vou explorar o pau-brasil. Sim. Opa, um indígena ali. E aí? Não, aqui Boacica. Aqui Leripe. Sim. Quer dizer, as referências que o colonizador colocou no nosso litoral, por exemplo, eram referências que quem já estava aqui davam. Exatamente. Beleza, aqui Boacica, aqui Leripe, aqui Iriri, depois descobriram que a Lagoa do Iriri tinha também o nome indígena. Sim. Então isso de alguma forma, além de
reforçar a nossa identidade originária, Sim. também mostrou que o dominador, opa, então tá bom, vou colocar o nome desse acidente geográfico aqui, exatamente como eu escutei dos povos originários. Sei. E isso, Anderson, é interessante porque no estudo da história cultural, né, que é um outro recorte específico dentro do grande bloco que é o estudo da história, a princípio se falava muito, quando se estuda a colonização, eu te falei que o meu principal objeto de pesquisa era o Brasil Colônia e né? Brasil Império. Ou então, numa releitura, América Portuguesa. E antigamente fazia-se muito essa referência do colonizador apenas como impositor das suas vontades, das suas designações. Mas, embora existam muitos confrontos, né, obviamente, os confrontos entre o colonizador e os povos que serão colonizados, eles são maiores. Mas existem também muitos encontros, né, de referências culturais. Que foi o caso, por exemplo, desses pontos relevantes do nosso litoral. Exatamente. Por isso que eu quis, a princípio, falar sobre o nome Macaé, porque, embora o nome tenha sido a referência indígena, ele só ganhou a aceitação, vamos dizer assim, mais específica quando o colonizador agregou ele ao seu diário de viagem. Entendi. E no seu diário de viagem, então, ele depois publicado como livro, se tornando uma referência desse novo, quase um novo universo que era a América para esses colonizadores, ele circulou pela Europa com muita, assim, com muita curiosidade por parte daqueles que se interessavam em saber sobre o que era a América, quais eram os seus povos, quais eram as suas plantas, as suas riquezas e tudo mais. Então, por isso que eu quis falar primeiro. Não, legal. Desse primeiro ponto. Você tocou um aspecto bem interessante mesmo. Depois quando a gente for falar um pouquinho sobre essa aliás, vou falar de uma vez, senão eu vou... Não esquece. Mas nessa questão do encontro de culturas, e que acaba sendo muitas vezes um choque muito grande, o Jean Delery, que é esse religioso que esteve na França Antártica e dialogou muito com os tupinambás da região que depois seria formado o Rio de Janeiro, porque foi exatamente nas guerras de expulsão dos franceses que haverá a fundação, a pedra fundamental da cidade do Rio de Janeiro, né? Então nós estamos falando de um período ainda anterior a isso. Mas tem uma referência muito interessante, que eu gosto muito, que o Jean Delery, ele registra que lá na França Antártica, na região ali da Guanabara, com todo aquele processo de exploração da madeira, né, retirada de pau-brasil e tudo que pudesse ser considerado como de valor, os indígenas, eles trabalhando naquilo lá e com o processo lá de tradução das línguas, né, para o francês, um indígena faz uma referência, uma inferência com o Jean Delery, que ele diz o seguinte, traduzindo aqui para o nosso, simplificando, né, a referência, o indígena diz o seguinte: nossa, mas da terra de onde vocês vêm deve fazer muito frio, porque vocês estão levando uma quantidade de madeira absurda. E então, essa madeira é para fazer fogo, para que ninguém morresse de frio. E o Jean Delery, ele, né, como um religioso, o homem religioso daquela expedição, ele estabelece um diálogo com esse indígena e ele tenta, de alguma forma, criar um entendimento no indígena que aquela madeira não era para fazer fogo, né? Que aquela madeira pertencia a um homem com muitas posses, com proprietário de imensos navios, como aqueles que estavam ancorados, e vai dando referências ao indígena, de modo que ele pudesse, né, ampliar a sua compreensão para algo que era tão extraordinário para ele, né, tão diferente, e então entendesse que havia um homem que era dono de uma fortuna inimaginável.
E quando Jean Delery faz essa explicação, e é interessante que a gente fazendo a referência para a gente também, quando estamos de posse de um determinado conhecimento, né, que a gente quase que fala assim, em pensamento, não, bobinho, eu vou te contar o que está se passando. Vou né? te falar a verdade. Eu vou te explicar o que você não sabe. Então, aquela arrogância própria do conhecimento, a arrogância que é própria de um conquistador, que se sente superior àqueles povos. Então, ele fala isso tudo para aquele indígena. E o indígena responde a ele com uma pergunta que desarma ele completamente. Que o indígena, quando ele fala que o rei era dono de muitas coisas, de tudo aquilo, o indígena pergunta a ele, mas esse homem não morre? Olha que coisa interessante, né? Para que esse homem precisava de tanta riqueza? Coisa, se esse homem não morresse nunca? E aí o Jean Delery, ele complementa, sim, esse homem morre. Mas assim, completamente... assim, numa situação de quase que de uma saia justa, de um diálogo intercultural, né? Na verdade, o índio não consegue entender, o indígena não consegue entender essa sanha que o homem branco tem da acumulação, da riqueza. Preciso ficar rico, preciso acumular metais preciosos, preciso acumular... Os caras não entendem. Não conseguiam entender. Então, olha que coisa interessante. Para eles... Né, a partir desse diálogo, somente se esse homem não morresse é que teria lógica ele acumular tanta coisa. Porque, afinal de contas, se ele morresse, ele deixaria isso tudo para trás. Né? E então, avançando dentro dessa... Voltando aí ao assunto específico da Lagoa de Imboacica... Aí temos essa segunda etapa, dos jesuítas em Macaé. Você leria para mim, por favor? Claro. Na fazenda Imboacica, às margens da lagoa de mesmo nome, os jesuítas construíram um segundo engenho, para a produção de açúcar, cercado de rústicas palhoças e bem tratadas plantações. Essa propriedade foi acrescida por uma doação de terras feita por Tomás de Carvalho, de 1.500 braças em quadra, fazendo com que a propriedade de Imboacica avançasse para além e ao norte do Rio das Ostras. Nossa, então quer dizer que essa propriedade ela foi avançando ali em direção às terras de Leripe? Aqui nós estamos vendo, na verdade, o movimento que é o movimento da colonização. Então, é interessante que o Reino de Portugal, como todos nós sabemos, ele era um reino pequeno mediante a dimensão do império que ele conseguiu conquistar. Então, Portugal fazia um trabalho quase que de terceirização, vamos dizer assim, do processo colonizador. E como essas dimensões aqui das terras do Brasil eram muito grandes, vou me deter especificamente aqui, me ater especificamente a essa região aqui que nós estamos. A primeira tentativa dessa colonização, ela vai se dar, a primeira tentativa assim, mais empoderada, mais estruturada, vai ser pelos 7 capitães portugueses que tentaram tomar posse de uma doação que eles receberam do rei de Portugal. Não sei se você já ouviu falar dos 7 capitães. Já ouvi falar. Né? Existe um documento que é chamado Roteiro dos 7 Capitães, porque, como de costume no período, isso nós estamos falando do século XVII, estou falando de 1600 e um pouquinho, e 1600, um pouco antes de 1630, e o que vai acontecer? Esses portugueses, eles ganham esse território, um território longuíssimo, que pega aqui do rio Macaé em direção ao farol de São Tomé. Só que você pode imaginar, é uma dimensão absurda, né? E aí o que acontece? Dentro da capitania de São Tomé. É uma faixinha da capitania de São Tomé. E esses donatários, né, esses privilegiados com essa doação, eles tentam tomar conta dessa propriedade recebida do rei de Portugal em forma de mercê. O que são as mercês? O rei de Portugal ele vai trabalhar com sempre premiando as pessoas, né, os súditos, com elementos que possam agradar. Uma mercê pode ser um cargo público, pode ser uma doação de uma propriedade de terra, pode ser um título de nobreza,
ou algo desse tipo que faça com que esses indivíduos sejam beneficiados, sejam premiados. Premiados por algum trabalho que tenha sido prestado à coroa. Esses 7 capitães portugueses haviam lutado por Portugal, em África e etc., e recebem essas terras. Mas eles, de fato, não conseguem sucesso na estruturação dessa colonização. Foi muita terra. Como vários territórios aqui no Brasil, né? Que Exato. Você tenta implantar empresa colonizadora e não dá certo. Eu acredito que até por conta do tamanho do Brasil e por conta até do ineditismo, né? Exato. Nossa, é muita terra. O que eu vou fazer com tanta terra? Você usou um termo muito bom, é o ineditismo. Não se imagina o que é que vai encontrar pela frente. É desde uma picada de cobra, a uma vespa, a uma planta venenosa, enfim, é tudo muito novo. O próprio clima era diferente de Portugal também? Os ataques dos silvícolas, né, dos indígenas, é muito comum acontecer. Então você tem uma série de elementos para fazer dar errado. E esses capitães, então, acabam abandonando esse território. Não dá certo o processo de colonização. E é dentro dessa lógica do abandono que os jesuítas, que já estavam presentes na região de Campos dos Goitacazes, vão fazer uma solicitação por mercê à coroa portuguesa. Eles pediram um território bem maior, que ia até a barra do Rio São João. Mas eles não ganharam. Eles ganharam um território que vinha só até do rio Leripe, né, do Rio das Ostras, até o rio Macaé. Então é interessante que você vai formando o cenário. Já começa a formar um território. E o cenário, por que a Lagoa de Emboacica vai aparecer nesses primeiros registros? Porque os jesuítas estabeleceram 2 fazendas de colonizadoras. A primeira fazenda, que é a Fazenda de Santana. A Fazenda de Santana, ela vai ser estabelecida, depois também chamada de Fazenda Macaé, ela vai ser estabelecida no pé do Morro de Santana. O Morro de Santana é um marco, né, geográfico da cidade de Macaé, muito próximo ao rio Macaé. E ali, ao pé do morro, eles vão estabelecer o primeiro engenho. Né? É interessante, sempre quando tinha oportunidade de falar com alunos, com estudiosos, que quando a gente fala em engenho no nosso contexto, nós pensamos em engenho como aquele lugar que moe a cana e produz o açúcar. Mas, na verdade, né, quando a gente se refere à história colonial e nós tratamos do termo engenho, ele tem uma amplitude muito maior. E, então, engenho é toda a estrutura no entorno da produção do açúcar, envolvendo a casa de moradia, as casas de açúcares, as cisalas, os paióis e tudo aquilo que faz parte daquela estrutura perdida numa dimensão de Brasil muito grande e que a subsistência precisava ser produzida ali. Né? Então é como se você pensasse no engenho como centro de pequenas cidades ou de pequenos feudos, né? Sim. Você colocando a grosso modo, né? Então, então quando você pensa no Rio de Janeiro, Engenho Novo, Engenho Velho, exatamente, que depois virou Engenho de Dentro. Em Macaé, Engenho da Praia. Engenho da Praia. Tá, verdade. Tem Engenho da Praia ali, né, no Lagomar. São referências que fazem menção a uma estrutura de produção de açúcar, né, o açúcar, e que era o centro econômico do Brasil colônia. Exatamente. Que a os mini centros econômicos. E você falou sobre a questão como se fossem pequenos feudos. Sim, embora, né, o termo feudo a gente não possa estipular especificamente para o Brasil, mas o modelo que eles trazem da Europa é esse. Eu preciso de uma estrutura de moradia que me dê trabalho, que me dê colheita, possibilite que o meu recurso, de repente, que eu tenha condição de multiplicar esse lucro. Sim. Então aquele engenho vai possibilitar, com toda a estrutura necessária, eu lucrar bastante. Lucrar e, ao mesmo tempo, é interessante porque, assim, o engenho, ele é o modificador de uma estrutura natural existente. E quando eu modifico a estrutura natural existente, vamos botar aqui entre aspas, uma estrutura original, selvagem, eu estou colonizando.
Porque colonizar é estabelecer, se você for pegar lá do latim, o colonizar tem a relação com o solo, com a interferência, com a plantação, ou seja, com aquilo que eu crio de novo naquele território que antes era um território virgem. Então aí você tem o engenho do Morro de Santana e você tem o engenho da Emboacica. Eles criam esses dois. Então, esses dois engenhos são os dois núcleos que eles têm de colonização original, que são os jesuítas, a partir de 1634. Então, para Macaé, a história é definida que a fundação, né, um consenso isso, mas por consenso, Macaé passa a existir quando os jesuítas se estabelecem em 1634, Entendi. que é o núcleo que vai dar origem à cidade de Macaé, especificamente o núcleo de Santana. Entendi. O núcleo de Emboacica, ele fica... Eu vou chegar lá, você vai entender por quê. O núcleo de Emboacica, ele vai ser um núcleo mais distante do que depois seria Macaé, né? Ali tem uma certa distância um do outro, mas eles são os núcleos colonizadores originais principais disso que viria a ser o município de Macaé, a vila de Macaé depois, né? Agora, por exemplo, quando se fala do engenho da praia, né? Eu até passei a ter familiaridade com ele quando eu estava circulando pelas terras do Lagomar. Pode-se dizer que esse engenho da praia seria uma espécie de subdivisão do engenho principal, que era de Santana? Ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Olha, eu não tenho a referência, sinceramente, eu não tenho a referência documental para te responder isso. Mas eu acredito que não. Eu acredito que o engenho da praia ele já vai ser um elemento diverso do original de Santana, porque o elemento ali de divisão era o rio. Então ele já está depois já do está rio. fora depois do rio Macaé. Porque o que compreendia a fazenda de Santana era delimitada pelo rio Macaé. Entendi. E então eles usavam os rios até como forma de delimitação, de repente, de poder, de geográfica, de atuação, Sim. enfim. Quando o governador Martim Corrêa de Sá ele faz a doação das terras para os jesuítas, né, ele doa a Sesmaria, ele estabelece que os limites são o rio Leripe e o rio Macaé. Entendi. Então, eles tinham que desenvolver as atividades dentro. Então, de repente, o desses engenho da espaços. praia já está pensando em Quissamã, já está pensando... provavelmente pode ter sido desenvolvido depois, quando a cidade avança, porque outros engenhos vão surgir. Acabam surgindo. Nós já estamos falando dos engenhos originais, né? Legal. Nós estamos falando... Porque o avanço mesmo da produção de açúcar nessa região de Macaé, tanto na região litorânea quanto no interior, ele vai se dar na primeira metade do século XIX. Então, vai ser nesse período que vai ter uma explosão, vamos dizer assim. E a riqueza econômica, começa a circular. que vão surgir essas famílias que ainda são referências, como, por exemplo, em Quissamã, né? Os Carneiro da Silva, em Campos, enfim, né? Em Carapebus, e esses nomes e essas referências de produção de passam a açúcar. entrar na história econômica brasileira. Exatamente. Legal. Né? E é interessante que é uma região que é um hiato de produção do doce, né? Apesar de produzido com tanto sofrimento dos escravizados, mas é um hiato de produção doce em meio à produção cafeeira que vai ocupar a região do Vale do serrana, Paraíba. né? E a própria nossa região serrana. Ah, tá. Que depois de Macaé vai se tornar um grande escoadouro para essa produção da região serrana toda e com essa produção de açúcar também. Ah, tá. Então é bem provável que a região serrana tenha de repente, de alguma forma, a região serrana de Macaé tenha absorvido isso por conta, de repente, do clima, né? O clima um pouco Sim. mais agradável. Ele fica tão adaptado quanto ficaria no Vale do Paraíba, Fluminense e Paulista. E porque também o café ele se adapta mais à região montanhosa e o açúcar é baixada, né? Entendi. Então você tem essa diferença, não tem a plantação de café nessa região Legal. De baixada. Eu acho que você pode passar, Hugo, Vamos por favor. passar. E aí estamos chegando em Auguste de Saint-Hilaire e a descrição da lagoa, 1817. Olha que interessante, antes da gente passar para a descrição propriamente dita, claro que eu estou dando alguns pulos assim na história. Depois então tem a formação dos jesuítas, e os jesuítas vão permanecer em Macaé
E na América, de uma maneira de América Portuguesa e América Espanhola, até 1749, né? Quando em 1749 esses jesuítas eles vão ser expulsos desses territórios pelo Marquês de Pombal, né? Houve uma investida desses dois governos, né? Tanto do governo espanhol quanto do governo português, contra os padres jesuítas, e existe uma interferência muito grande. Também é um outro podcast, né? Eu não vou entrar especificamente... Não, mas o bom é que você já sabe o caminho do estúdio, então já... Vamos marcar para breve. Não vou entrar especificamente nesse assunto, mas é interessante que esses jesuítas desenvolveram essas lavouras de mandioca, de açúcar, criação de gado, né, todo esse processo, uma escravidão muito grande nessa região de Macaé, até quando os registros voltam a demonstrar que quando foi feito o balanço, o levantamento dos bens jesuítas em 1749, porque afinal de contas eles foram expulsos e deixaram um grande patrimônio aqui. Esse patrimônio incorporou-se ao governo, né, ao governo português, que ainda estava em Portugal, no caso, né? O Império ainda estava coordenado por Portugal. E aí nós temos algumas referências do que eles deixaram. Deixaram muitas alfaias, deixaram muitas ferramentas, deixaram muita terra, propriedades mesmo construídas, né? E deixaram em torno, em Macaé, nessas duas fazendas, em torno de 200, o número é 240 negros escravizados. Eles deixaram 240 negros escravizados. 240 pessoas escravizadas é um número muito grande, né? É um número de pessoas que é capaz, tem um potencial de trabalho muito grande. Embora, naturalmente, isso aqui é um número muito bruto e podem haver crianças, né, idosos e etc. Mas, de qualquer forma, uma quantidade relevante. Mas é uma quantidade relevante. E essa propriedade macaense, essas propriedades, elas foram, então, colocadas em leilão público, né, o que eles chamam de asta pública. E em asta pública elas foram adquiridas por um mestre caldeireiro do Rio de Janeiro chamado Gonçalo Marques de Oliveira. Então esse Gonçalo, ele compra essa propriedade nessa região de Macaé, mas que ainda é uma região que a gente chama, assim, eu especificamente chamo em alguns textos que eu produzi, de uma região do Entre. O que é uma região do Entre? Ela é uma região que oficialmente ela pertence a Cabo Frio. Ou seja, legalmente, essa região que viria a ser Macaé respondia à capitania de Cabo Frio. A Cabo Frio. Nossa Senhora de Assunção de Cabo Frio. Mas, em termos econômicos e talvez de afinidade, a Campos dos Goytacazes. Olha só. Só que aí, qual que é o problema? O problema é que Macaé está no meio. Se você pensar, né? Meio do caminho de Macaé Campos está no meio do Cabo caminho. Frio. E isso é interessante, que é o que eu quero desdobrar com você isso, porque eu já vou falar das famílias que vão chegar, e principalmente de uma família que vai ser a grande, assim, que vai não é bem lutar, mas que vai trabalhar para que Macaé vire uma vila. Porque isso é uma questão política, né? Existem lá os registros, e o príncipe regente, quando vai chegar no Brasil, em 1808, e em 1813 ele vai elevar Macaé à condição de vila. O curioso é que no decreto que ele assina, elevando Macaé à condição de vila, ele vai registrar quase que numa reprodução daquilo que os súditos submeteram como solicitação, em forma de mercê. E dos registros que existe lá, esse documento, ele é consultável, ele é material lá em Macaé, ele é um documento que está sob a guarda do Solar dos Melos, com a assinatura do Dom João, que viria a ser sexto depois. Ele diz que ele está atendendo a um pedido dos súditos
fazendo essa mercê porque as pessoas estavam assim ilhadas num lugar longe de tudo, dependendo de lá e de cá. E que então, por isso, o atendimento dele, como um pai generoso, com toda aquela linguagem própria do período, é para que Macaé então pudesse quebrar o isolamento. Eu vou ter agora um lugar para chamar de meu. Exatamente. Não vou depender dos outros. Eu serei... vai se criar uma identidade própria para aquele lugar. Olha, isso aí... Macaé. Tá vendo? Novidade que você vem trazendo aqui para os seus seguidores. Quer dizer, em algum momento Macaé, os seus súditos macaenses, indignados porque era como um filho que não tem pai, né? Cara, eu quero ter a minha casa própria, eu quero se emancipar. Quer dizer, então ele atendeu essa necessidade dos súditos macaenses de ter um lugar seu. Aí agora então eu vou passar para a parte de trás da história. A parte de trás da história. O Gonçalo compra as duas fazendas, mas em seguida ele entra numa espécie de de sociedade com uma pessoa, né, com um homem chamado Bento José Ferreira Rebelo. Esse homem é um português proprietário, casado, olha que coisa curiosa, Bento José Ferreira Rebelo é casado com Benta Maria de Souza. Eles são originários, são portugueses, mas vêm para Macaé de Campos dos Goytacazes. E entram numa sociedade com o Gonçalo e ficam nesse trabalho de sociedade. Não tenho detalhes de como assim, como aqui agora, né, dos números dessa sociedade. Mas quando o Gonçalo quebra, a parte que vai caber ao Bento é exatamente a fazenda de Santana. Ou seja, a fazenda que está onde hoje, mais próxima do centro de Macaé. Por isso que a gente vai ver aqui a referência, mas por isso que a de Emboacica ela fica menos falada. Caramba, ficou abandonada. Mais ou menos, mas ela vai voltar à baila com esses textos que a gente vai passar, que são os textos dos viajantes. Ah, legal. Então, o que acontece? O que está por trás dessa questão do Dom João? Está por trás o fato de que a família Ferreira Rebelo, ela começa a trabalhar por valorizar as suas terras. E em 1812, o Dom João a corte portuguesa já tinha chegado aqui. E, assim, era fome com a vontade de comer. Você vai me entender. E os seus seguidores também vão entender. O Dom João, ele precisava criar governabilidade. Antes isso aqui era uma colônia, as distâncias eram imensas, como eu falei sobre Macaé, os espaços vazios muito grandes, a cobrança de impostos específicas nas vilas, né, e regiões pré-estabelecidas. Mas quando ele chega no Brasil e ele vai estruturar o seu governo aqui, ele precisa de criar relações de sustentabilidade do seu governo. E colonizar também é ocupar espaços. Então você vai perceber que nesse período haverá o surgimento de inúmeras vilas no Brasil. Não é só porque ele está fazendo a gentileza de atender o pedido dos seus súditos, mas porque ele precisa consolidar o poder dele. Consolidar o poder dele nessa dimensão territorial gigantesca que era a então colônia. Até então era colônia. Entendi. Né? E no caso da família Ferreira Rebelo, ela vai se aproveitar desse momento. Né? Ela pegou o bonde da história, vamos dizer assim. Aproveitou o momento da consolidação do poder, da possibilidade de criação de vilas. Olha que coisa interessante. Eu não vou entrar aqui em todos os detalhes, porque não vai dar, porque é uma longa história, mas eu tenho um artigo escrito sobre isso. Como você acabou de dizer, dá um podcast. Né? Dá. Porque existe uma discussão na época de que a vila que seria criada nessa região seria aqui na beira do rio São João, aonde já havia um número Barra de São João. Barra de São João e tudo mais. Acontece que isso tem registro de jornal da época, de diário. Eu tenho as referências, inclusive do Barão de Araruama, fazendo essa referência.
dizendo que, entre outras palavras, que esse povo aqui eram uns canalhas, vamos dizer assim, os Ferreira Rebelo. Que ele fala assim, isso foi uma armação que eles fizeram, uma jogada política, que eles conseguiram fazer com que o representante do governo fundasse a vila na terra deles e não onde originariamente essa vila havia sido pensada. Que seria a Barra de São João, que estaria de repente mais desenvolvida? Exatamente. Caramba. Que era o núcleo mais antigo. Pô, então passaram a perna em Barra de São João de novo. Olha que coisa curiosa. E aí, como que isso se deu? Você sabe como se dá política. Política é a arte do diálogo, né? Política você coloca... Conversa com um, conversa com outro, daqui a pouco você volta de novo. Senta com o inimigo, né? A política, ela tem uma moral específica. Aí daqui a pouco você vai ver que o inimigo virou seu aliado, o seu aliado virou inimigo, aqueles velhos problemas que a política tem. Exatamente. Aí tem que barganhar. E aí, como a corte portuguesa havia chegado no Rio de Janeiro, o capelão, né, que era o confessor do príncipe regente, que é o Dom José Caetano da Silva Coutinho, né, ele tem uma coisa, ele vai fazer as visitas pastorais. Olha que coisa interessante, esse documento ele está lá na Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro. É um livro grande, né? É possível consultar, apesar de ser um arquivo debaixo da Catedral do Rio, tem um arquivo, né? Que é o arquivo da Cúria. Apesar de ser um documento assim, é um arquivo mais difícil de você ter acesso, eles têm várias exigências, mas eu já tive a oportunidade de ter esse documento em mãos e é muito curioso, porque a visita pastoral que o Dom José Caetano faz, que começa lá pela região ali de Cabo Frio, vem passando em todos os lugarejos, narrando as crianças, entregando missais, benzendo, conversando, recebendo doações. Fazendo o trabalho eclesiástico de sempre. Exatamente. E ele vai narrando isso aqui tudo. É muito curioso por isso, porque é uma narrativa muito detalhada. Tem quantos pares de meias ele usou, quantas camisolas, quanto... O clima da cidade. Ele vai se contando. Ou seja, havia um escrivão praticamente para fazer a narração de um diário dessa viagem, né? E aí, quando eles chegam naquela regiãozinha bem ainda frágil, né, que era Macaé, aquele centrinho ali dos Ferreira Rebelo, eles vão ficar hospedados exatamente na casa do sargento-mor João Luiz Pereira Viana. Quem era o João Luiz Pereira Viana? Acho que é da família. Era genro do Bento Caramba, Rebelo, casado com a Maria da Conceição. E aí o que acontece? A família Ferreira Rebelo faz uma doação para a igreja, mas uma doação daquelas, tipo aquelas doações de campanha política. Aquela doação que a gente arregala o olho. Que não tem como não ser eleito. Mas era uma política isso aqui, né? E ele faz uma doação e o bispo, né, o Dom José, o bispo capelão-mor, ele faz uma referência que a família Ferreira Rebelo era isso, era aquilo, que era uma família, o termo é família honradíssima. Em nenhum lugar ele tinha encontrado uma família como essa nessa viagem. Eis que eles criam, né, o elemento de ligação direto com o poder, né, centralizado. Que a igreja e Estado, uma coisa, praticamente João. Uma coisa só. Ele é o confessor do Dom João, que é o príncipe regente. No ano seguinte, sai o decreto criando a Vila São João de Macaé. Como é que pode, aí, né? Eu vou voltar ali. E aí tem... Não, tudo você vê que tá tudo imbricado, né? Sei. Opa, eu tenho interesse. Opa, o camarada veio aqui. Opa, vamos fazer uma doação. Opa, consegui elevar. E é interessante que essa discussão... existem... Você sabe que a história ela é feita de hipóteses, né? Então, existem uma outra hipótese de que Macaé, a vila foi criada Vila São João de Macaé, porque a referência era São João do Rio São João. Olha, né? Só. Mas os Ferreira Rebelo transformam isso numa outra referência, que eles têm isso registrado também,
né, nos documentos de época, que o São João estava fazendo-se uma homenagem ao Dom João. Então, o nome João é o João, que é o santo, que vai se tornar... Veja bem, desde os jesuítas, em 1634, a padroeira daquele lugarzinho com os jesuítas, a primeira igrejinha que se criou era de Nossa Senhora de Santana. A igreja que está lá no alto do morro. Isso. Por que virou São João o padroeiro? Por que se criou um novo padroeiro? Se é a tradição. Porque o São João fazia referência, né, ao príncipe regente, que era o Dom João, que vai se tornar, em 1815, 2 anos depois, ele se torna Dom João VI, com aclamação, mas ao mesmo tempo fazia, então, a um novo padroeiro, um padroeiro masculino, né, uma referência de pai, de piedoso, que vai ser o São João. E o interessante que a referência é o São João Batista, né? Isso. E olha que interessante, se a gente fizesse uma viagem filosófica aí nesse nome, o batismo, dentro da liturgia católica, ele é o renascimento, né? É quando você renasce. Então eu estou batizando esse lugar, eu estou dando para ela um renascimento, agora dentro de uma lógica de um império estabelecido aqui na terra americana, Brasil. Eu estou cortando as referências aos jesuítas, que nessa época estão muito mal falados, foram expulsos, e eu ainda estou agradando ao príncipe. Gente, né? Tudo imbricado, né? Tudo imbricado. Então, isso a gente vai ter nessa referência mais específica sobre a criação de Macaé. E nesse momento não está se falando de Lagoa de Emboacica. Isso. Porém, até porque ficou afastado do núcleo urbano da cidade de Macaé. Exatamente. E, assim, eu não vou entrar na família Rebelo, mas só para você ter noção, os membros da família se tornaram os juízes de direito, vereadores, presidente da Câmara. Tomaram o poder político. Toda a família esteve presente ali naquele núcleo original de formação. Mas aí, o que vai acontecer? Voltando à Lagoa de Emboacica. Com a chegada da família portuguesa, né, da corte no Brasil, a abertura dos portos e tudo mais, vai haver um número muito grande, quase que um assédio, de viajantes europeus que vêm em missões científicas ou que vêm independentemente por seus próprios custos conhecer o Brasil e tudo mais. E aí nós vamos ter registros desse período. E aqui eu separei 2, mais especificamente, mas vou falar de um terceiro, que vão passar pelo Brasil, vão ficar anos no Brasil viajando e vão passar aqui por Macaé, por essa região aqui de Rio das Ostras, Barra de São João. E é bom que ele faz aquela descrição bacana, detalhada, que ajuda o historiador do futuro. Exatamente, porque na verdade o que eles estavam? Eles estavam interessados naquilo que era o exótico, né? Os trópicos, né, para os europeus do período. Até hoje, de certa forma, ainda tem essas loucuras. Mas os trópicos, eles representavam o novo, o exótico, o extraordinário, diferente, né, o inédito. Então, tinha-se muito interesse pelas plantas, né? A exuberância das florestas tropicais são registradas o tempo inteiro. Havia um interesse muito grande pelos animais, né, a fauna, e também pelos povos originários que aqui habitavam, os modos de vida, como que se constituía. Então isso tudo é narrado detalhadamente. E o Auguste de Saint-Hilaire, ele passa em Macaé, em Rio das Ostras, né, Barra de São João, em 1817. Ele está indo na direção de Barra de São João para Macaé. Então ele faz... Isso aqui é um recorte, obviamente, eu recortei, porque é um trecho grande, mas ele faz essa referência que eu vou pedir para você ler, por favor. Cerca de 1/4 de légua de onde eu saí, cheguei a um grande lago de água salgada, chamado da Lagoa da Sica ou da Boa Sica, que só está separado do oceano por uma estreita faixa de terra arenosa, e que além disso é cercado por todos os lados por grandes florestas. Quer dizer, muito diferente de hoje, né? As florestas. Ele está falando, ele saiu no caso de Barra de São João, onde ele estava. Esta lagoa tem 2.400 braças de comprimento e 60 na largura máxima.
Ela oferece pouca fundura, recebe vários fluxos de água. Nela se pesca uma grande quantidade de peixes excelentes que chegam às águas do mar, quando nós nos importamos de abrir uma passagem para o mar. Depois de seguir a borda por alguns minutos, a oeste do lago, passei em frente a uma fábrica de açúcar, cuja importância foi suficientemente atestada pelas numerosas cabanas de negros, a qual damos o nome de Fazenda da Boa Sica, nome retirado do lago vizinho. Quer dizer, faz um recorte detalhado. A fazenda que foi originada lá em 1600 e alguma coisa, porque os jesuítas chegam em 34, então, naturalmente, tiveram alguns anos para essa constituição. Mas ainda no século XVII, essa fazenda ela vai aparecer, nós estamos falando de 1600, 1800. A fazenda volta a aparecer na descrição de um viajante francês, né, o Saint-Hilaire, e com a descrição da lagoa que ele viu. Ele descreve bem mais. Então ele faz aqui algumas referências que são interessantes. Olha quando ele fala que a lagoa Piscosa, né, tem peixes de excelente qualidade, mas o curioso é que ele fala quando se dá o trabalho de abrir para chegar a água, nos importamos de abrir uma passagem para o mar. Na verdade, não necessariamente, porque como eu já tinha falado no início... Eram aberturas naturais. A lagoa ela fazia aberturas naturais nesse período que ela estava ainda intacta. Ela ainda não estava... Com essa ocupação desenfreada. E a lagoa, ela também ocupava, segundo o professor Chico Esteves, que é um professor referência do NUPEM e da área da limnologia, que a lagoa ela tinha mais, digamos, quase o dobro do que ela é hoje. Caramba. Porque nós estamos falando de referência não só das áreas alagadas no entorno, mas daquelas áreas também que são as áreas que são alagadas em períodos específicos e que retornam. Mas essas áreas fazem parte da dinâmica daquele sistema da lagoa, né? Eu imagino até que quando você pensa, por exemplo, ali no Parque dos Tubos, o terminal, a própria rodovia Amaral Peixoto e futuramente a passagem quer dizer, um pouco antes, né? A passagem da linha do trem deve ter tomado bastante território do que era. Eu vou falar um pouquinho mais à frente. Isso. Inclusive eu vi relatos de corridas, a gente fez um vídeo nos 6 seguidores falando da história da rodovia Amaral Peixoto. Um pouco antes, era o relato de aventureiros que estavam se embrenhando nas terras lamacentas da Boa Sica. Quer dizer, a dificuldade que os caras tiveram para fazer o primeiro rally numa área que eles tinham muita dificuldade de fazer essa passagem em Boa Sica para o centro de Macaé. Sim. Aí quando vai chegando no centro de Macaé, a situação do trilho ali, da onde os aventureiros estavam andando com seus calhambeques, né? Muito melhor. Mas a Boa Sica, eles deixam claro que é o terreno mais difícil que eles passaram. E ele faz aqui uma outra, né, ele fala dos cercados de florestas, né, que é muito interessante, e faz referência também à profundidade, que não é uma lagoa profunda. Ela é uma lagoa rasa. Certamente rasa. É um tipo de lagoa costeira. Isso é uma característica desse tipo de lagoa, né, que vai receber essas águas dessa bacia de Emboacica, composta por esses canais, por esses morros, o rio Emboacica e por aí vai. Então ele faz essa referência, volta a fazer referência aqui, né, já não havia a gente falou lá dos 240 escravizados dos jesuítas, que ele vai fazer essa referência a partir das cabanas, né? Que é interessante, que eu acho interessante quando ele fala que pelas numerosas cabanas de negros dá-se uma importância àquilo ali, quer dizer, uma região de muita produção, de muito trabalho. E ele ainda vai falar mais, eu não coloquei aí, mas ele fala que à margem da lagoa existia a Venda da Sica. A Venda da Sica era uma espécie de um empório comandado por um português, ele dá os detalhes, onde ele ficou hospedado. E ele diz que de quando ele saiu do Rio de Janeiro até chegar à margem da Lagoa de Emboacica, nessa venda, ele nunca tinha sido hospedado nesse trajeto
num lugar tão confortável. Olha e com só. uma janela que permitisse a entrada de ar, que era nessa venda da Olha Sica. só, então quer dizer, pode-se dizer então que a Emboacica era um local com uma intensa movimentação econômica a ponto de ter Era um uma caminho, parada. né? Era uma região de passagem, né? Então, essas vendas, esses pousos que existiam, eles eram importantes, porque afinal de contas, tudo era muito distante, né? E as pessoas iam a pé, ou a cavalo, ou alguma coisa nesse Legal. sentido. E o Saint-Hilaire, ele faz uma coisa interessante, que acontece um fato com ele que deixa ele muito entristecido, porque ele vinha colhendo o material, as amostras de plantas, né, e tudo que ele conseguia carregar nos seus baús. E quando chega em Boacica, ele perde as chaves do baú. Caramba! Então ele fica muito entristecido, enfim. Aí é preciso mandar uma pessoa, um membro lá da equipe dele, a Macaé, porque supostamente em Macaé, vamos fazer referência lá, a Praça Washington Luiz, beirado do Rio, existia uma espécie de chaveiro, um caldeireiro, que ele se refere. Que pudesse arrombar que pudesse abrir, porque afinal de contas tudo dele estava ali dentro. E aí ele fala que ele anda no entorno da lagoa e que ele inclusive consegue alimentar as suas coleções com uma espécie de alga que ele encontra ali, fucus ou sargaço, que hoje se chama sargaço. Tem uma música do Dorival Caymmi, que Sargaço no Mar, alguma coisa assim, que ele faz referência a esse tipo de planta que ele encontra ali, que era uma planta difícil de ser encontrada, especialmente nesse tipo de praia. Olha então, só. É interessante porque esses registros, eles vão desde referências à fauna, a muitas plantas exóticas que já não existem mais na lagoa ou no seu entorno, até tipos humanos, tipos de remédio, modos de vida, né? E Legal. tudo isso. Bom que dá um panorama histórico, biológico, né? Completo, né? Modos de vida e tudo mais. E eu ainda tenho para falar de mais dois. Não sei se você vai querer fazer um intervalo agora. Vamos fazer um intervalo agora. O intervalinho, assim, não vai levar nem 30 segundos. Pode beber sua aguinha aí e ficar tranquilo. E aí, senhor Hugo, vamos botar aquela figurinha dos 6 seguidores, né? Um avatar bonito, né? Esse avatar ele foi feito exatamente para a gente poder dar uma aumentada na audiência. Se eu botasse a minha foto, meus seguidores vão sair tudo correndo. E aí, minha gente, 6 seguidores, a história aqui. Se você está procurando um canal bacana, interessante, que fala de história, de cultura, de meio ambiente da nossa região e de outras regiões aqui do estado do Rio, vem para os 6 seguidores. Lá você vai ser muito mais feliz. Você tem um canal no YouTube chamado 6 seguidores. Nós temos um canal no Instagram. Adivinha o nome dele? 6 seguidores. TikTok. Lá não vai ter dancinha lá no meu TikTok, não. Lá é só corte bacana da live. Pode ter certeza que a live aqui do nosso amigo Maynardo vai ter muito corte bacana. E você procura lá no TikTok que você vai encontrar também. O Facebook você vai encontrar Anderson Silva, né? Porque o Facebook não permite que você coloque esses nomes de fantasia lá. Então cola com a gente lá, 6 seguidores, a história aqui. E aí, voltando para a nossa live, né? Você pensou que o intervalo ia durar 10 minutos. O intervalo foi rápido, tranquilo. E aí vamos voltar a falar então sobre os relatos do nosso amigo francês, que meu francês não está lá essas coisas, então vou deixar para você falar o nome dele. Eu vou pedir o Hugo para passar, porque nós vamos passar de um viajante francês para um viajante alemão. Opa, vamos lá. Que foi um príncipe, né, Maximilian de Neuwied, que passou aqui pela nossa região, viajou muito pelo Brasil, escreveu um livro, né, chamado... são relatos do livro chamado Viagem ao Brasil. E, obviamente, essas obras circulavam pela Europa, né, levando essas novidades, essas curiosidades sobre esse mundo tão, ainda assim, tão selvagem, entre aspas. Ele cita, por exemplo, o Neuwied cita nessa região aqui de Rio das Ostras, quando ele passa, é muito interessante uma cobra que aparece e ele está sendo acompanhado, entre outros, por um negro, um escravizado. E
e ele fala assim como que aquilo assusta profundamente, porque eram povos muito assim envolvidos em histórias, sabe, no misticismo da terra e tudo mais, e isso para ele tudo é um espanto muito grande. Tudo novidade. Né, e ele registra isso. E aí ele vai chegar nessa região aí da Lagoa de Emboacica e vai se hospedar na fazenda de Tapebuçu. O nome registrado não é Itapebuçus, né? Houve aí uma corruptela ao longo dos anos, mas a fazenda é a mesma, né? Essa fazenda está situada no alto de um monte, e ele fala que da fazenda existe uma visão muito interessante para o grande lago, que é o Lago de Emboacica, né? E vai fazer referências à fazenda, às plantações de mandioca, de café. Ele passa 3 anos depois do Saint-Hilaire, então ele passa em 1820. Plantação de mandioca, de café, de laranja, e ele faz uma referência... Diversificado. À fazenda, sim. E ele fala do lago, né? E você vai ver, eu vou fazer referência à imagem, e ele faz a referência muito interessante à quantidade de beija-flores que o laranjal, com o seu odor tão gostoso, né? O cheiro das flores, exalavam, e como isso atraía beija-flores. O beija-flor já era uma espécie de encantamento no Maximilian. Legal. Agora eu tô vendo uma coisa. Ô, Hugo, coloca o cursor ali naquela primeira figurinha, em especial. Isso aí mesmo, na parte de baixo da lagoa ali. Quando você sobe um pouquinho aqui nessa. Eu tô entendendo então que o mar está onde está o cursor ali. Exatamente. Quando você coloca o cursor para a direita, seria a lagoa. Uhum. E olha que interessante, quando você bota lá no lado esquerdo, ali é o Morro São João. Mas ele faz a referência. Caramba! Ele faz a descrição e ele fala que ele tem a visão. Obviamente, isso aqui... É como se ele estivesse vendo da Praia do Pecado. Como se ele estivesse num prédio, como se ele estivesse numa elevação, olhando na direção. Que nós, assim, Bom, aqui são 2 referências, né, com uma distância de tempo muito grande. Então, 1821, a primeira imagem, eu falei 1820, 1821, a primeira imagem, e a segunda imagem de 1946, do Lamego. E você percebe que nas duas ele não deixa de fazer referência ao Morro de São João. Porque quer dizer, tanto na de cima quanto Lamego, na de baixo. como geógrafo, né, ele vai atrás da descrição do Maximilian. Legal. Então ele procura pegar a imagem o desenho que o príncipe alemão fez e tira foto em cima de Emboacica e construir uma imagem fotografada já em 1946 da mesma referência, mesmo ponto de vista histórico. E o Maximilian, né, o príncipe viajante aí alemão Maximilian de Neuwied, ele faz a referência à dimensão do Morro de São João, da Lagoa e da Serra do Iriri. Olha que legal. Encanta muito ele, né? Que bacana. É muito interessante. Aí tu vê, né? Encantou o camarada em 1821 a Serra do Iriri. Aí quer dizer, você está em 2023, cadê o ecoturismo ali? Exatamente. Se você, o camarada, no século XIX, ele percebeu o potencial da região. Ele leva isso como uma referência para a Europa, assim, como um lugar maravilhoso, porque os trópicos, eles fazem muito referência assim ao Éden, né? Daquele lugar paraíso, de muita beleza, muita cor, muito alimento, muitas flores. Isso tudo encanta muito. O que hoje o povo chama de biodiversidade, né? Você vê a quantidade de animais diferentes. Seria isso, né? A biodiversidade americana. E aí o Lamego, ele registra esse trechinho, né? Eu não coloquei aqui o trecho todo do Maximiliano, mas eu botei um trechinho do Lamego quando ele diz a referência: a costa fluminense ao sul da ponta dos pecados mortais em Macaé. Ou seja, ele está na ponta dos pecados mortais. Pecado, aquela região ali. Isso. A praia é o limite da planície de Restingas, que é uma característica regional, né, que se dirige para o Rio das Ostras, barrando o curso d'água. O trecho de areia, né, que delimita o mar e a lagoa. Isso.
Note-se a lagoa formada pelo indicamento de um córrego impedido de chegar ao mar por poucas dezenas de metros de areia. Ao alto, à esquerda, a Serra de São João e à direita, a do Iriri. Caramba. Então, interessante, né? É um registro também que é um registro externo a Macaé. Macaé não está... O povo daqui da ocasião não está registrando isso. Isso aqui é o olhar... de fora. De fora, que tá o olhar do encantamento ou talvez até do estranhamento do viajante europeu num Brasil agora que já é a sede da coroa portuguesa com essa liberação para viagem. Legal. Pode passar. Vamos para a próxima? E tem eu não coloquei aí, mas tem um outro viajante interessante que vai passar por aqui, que talvez seja o mais famoso de todos eles, que é o Charles Darwin. Opa! Né? Não, tem até os caminhos de Darwin, caminhos né? de Darwin. Você acha assim, fazendo um recortezinho rápido, você acha legal quando as prefeituras, o próprio governo do estado, eles tentam de alguma forma reproduzir os caminhos de Darwin, que não é raro você andar pelo interior do Rio e ver aquelas placas e tal. Você acha interessante quando o pessoal faz um movimento de mostrar, Darwin esteve por aqui e tal? Eu acho hiper interessante, né? Como um profissional da área de história e de memória social, esses marcos, eles trazem uma referência histórica e memorialística muito grande sobre aqueles lugares. A questão é que, assim, quando você cria um monumento, o monumento por si só, ele fala, mas ele fala muito pouco, ele ecoa muito pouco. Ele precisa de um complemento no entorno daquilo ali para que aquela placa tenha um efeito, significado. Um significado. Então aquilo ali precisa ser conjugado com um discurso, talvez na educação, com um aprendizado da área de história local e tudo mais. Então, por exemplo, Darwin ele passa na nossa região em 1832, né? Ele recolhe, por exemplo, peixes na lagoa de Emboacica para fazer os seus estudos. Lá, ainda, se eu não me engano, em Londres, não me lembro a cidade exata, acho que em Londres, existe um lambari lá fossilizado, né, dissecado, que foi levado pelo Darwin daqui de Macaé. Né? Existe a referência, existe tudo. Mas nós mesmos sabemos muito pouco sobre isso. Eu estou sabendo agora que você falou. Sabemos muito pouco sobre isso. Então, é interessante que assim, essas referências, elas são referências... Né? E olha só, o Darwin estava constituindo lá a sua tese sobre a origem das espécies. E nós, olha a importância de um camarada tão relevante para a ciência, e percorreu vários lugares, entre eles alguns... Ele fica aqui em Macaé, hospedado, né, acho que é na Fazenda do Sossego, se eu não me engano. Ele fica doente, fica preocupadíssimo, porque ninguém fala inglês, se ele morresse, uma coisa assim. Então tem toda uma ligação, mas essas referências, elas estão muito perdidas. Por isso que um tipo de podcast, né, um tipo de mídia que leva essa discussão, essas informações, ela é muito interessante, porque ela ocupa um lugar que, na nossa região especificamente, é muito desvalorizado, né? Que é a valorização da história regional. Assim. E é curioso, porque quando as pessoas, né, da nossa região vão para fora, eles amam história. Né? Todo mundo vai para... Botou o pé na Europa, se mete dentro de um museu. Mas aqui a gente explica não isso, gosta, gente. Explica isso. De museu, não valoriza a nossa história, então parece que a gente vive... Valoriza dos outros. É aquela síndrome mesmo, né? Quase que a síndrome de vira-lata, né? E é interessante que, culturalmente falando, os europeus eles têm uma valorização muito grande da história, seja do lugarejozinho até ao Louvre. E nós não herdamos, assim, não conseguimos captar muito isso. Opa, bom, vamos voltando para Emboacica. Voltando para Emboacica, senão daqui a pouco tempo não dá. Opa! Mas eu queria falar sobre os dois marcos de progresso. Eu vou falar sobre a fotografia e vou pedir para você ler, por favor. Opa. Essa fotografia, ela é uma fotografia muito interessante, porque ela é uma fotografia que ela vai no vetor da Lagoa de Emboacica.
Nós estamos falando aqui, ó, tem uma inscrição na foto, que é uma inscrição praia campista. Isso. Tá percebendo? Tô vendo ali embaixo. Ali, eu acho que a data, se eu não me engano, é 1946? 48, né? Por aí. É 1946, é uma foto aérea, uma panorâmica na direção de Rio das Ostras. E existe ali algumas poucas casas, né? E existe uma espécie de oficinas e alguns vagões de trem. Caramba, tô vendo. Tá. Hugo, coloca o cursor ali exatamente em cima das casas. Então essas são as poucas casas. São e ali poucas atrás casas. são os vagões de trem. São os vagões de trem. Pô, então a linha de trem passa... Ah, tá. Por Realmente, quê? ela não Porque passa nós tão longe. nós estamos fazendo uma referência em 1900. O trem em Macaé ele é do final do século XIX. Isso. Né? Na linha que é Macaé-Campos. Macaé-Campos. E a Imbitiba, o porto da Imbitiba, é a sede, os armazéns dessa Companhia Estrada de Ferro de Campos Macaé. O nome é Companhia Estrada de Ferro de Campos e Macaé. E esses armazéns, eles vão avançar nessa direção, que ainda é quase que uma região inóspita, mas que já era utilizada por essas manobras, por esse processo. Entendi. E eu vou falar que, na verdade, aqui o trem já está indo na direção de Emboacica, porque é o que a gente vai falar ali agora. A estrada de ferro de Campos e Macaé, ela fazia ligação de Campos ao porto de Macaé, que se complementava com o transporte marítimo até a corte. Isso. Essa era a linha. Isso. A empresa era isso. Mas, aí no finalzinho do século XIX, vai haver um processo o grande sonho de ligar Niterói a essa região. Entendi. E então Você já começa a prolongar essa linha do trem. Essa linha ela vai ser construída já por uma direção que não é essa que nossa região central de Macaé. Ela vai vir e ela vai, aí sim, rasgar a beirada da Lagoa de Emboacica para construir a linha. Se você passar lá hoje, você tem ali a estrutura de pedra com a linha em cima, que é uma espécie de ponte. Isso. Ou seja, aquela região é totalmente alagadiça. Porque aquilo ali faz parte ainda da borda da lagoa que vai até o pé do morro, que seria o Morro de São Marcos, né? Onde está o bairro São Marcos em cima. Certo. E é exatamente o caminho da linha do trem. A linha do trem. Isso, a linha do trem fazer. que veio de Niterói para se conectar com a linha que chega até Imbitiba. Que vai passar, né? Vai sair de Rio Bonito, vai chegar... depois de Rio Bonito, vai chegar em União, que já na inauguração vai ser renomeada de Rocha Leão. Opa! Rocha Leão. Já dei aula lá em Rocha Leão. Rocha Leão, Califórnia, Emboacica, são as paradas. E, finalmente, Macaé. Legal. E olha que interessante. Opa! A estação ferroviária de Macaé, ela não tem nada a ver, entre aspas, com essa linha original que é Campos Macaé. Porque essa vai passar lá naquela região bem central. E a estação ela já vai ser construída mais numa região que era uma periferia do que seria a cidade naquele período. E na verdade eu estou entendendo que ali é como se você já estivesse querendo ir para a região serrana de Macaé, né? Mas vai ser o que vai acontecer. Legal. Então você poderia ler para a gente aí, por Vamos. favor? Em 1887, com a compra da estrada de ferro de Cantagalo pela Companhia Estrada de Ferro Leopoldina, o sonho de ligar Niterói a Macaé através da ferrovia consolidou-se, fazendo com que as obras já iniciadas avançassem desde Rio Bonito e fossem construídas as estações da União, que passou a se chamar Rocha Leão na inauguração, a estação de Califórnia, a de Emboacica e a de Macaé. O renascimento da economia local começa em 28 de maio de 1943, com a inauguração da rodovia Amaral Peixoto, hoje RJ 106, ligando Niterói a Campos, passando por Macaé, visitada na ocasião pelo presidente da República Getúlio Vargas, recebido com lauto almoço
nas dependências do Clube Abaetés, depois Ipiranga Futebol Clube, onde funcionava a rádio emissora de Macaé. Então eu estou entendendo que você teve primeiro a linha do trem, que já comeu um pouco da lagoa ali, mas que levou o progresso, que levou a comunicação com Niterói, né? E que Niterói você contorna ali a Baía de Guanabara, você chega na capital da corte, né? E você tem a própria abertura da rodovia Amaral Peixoto, né? Que era a antiga rodovia Niterói a Campos, né? Isso. E a ideia aqui em colocar esses dois marcos é que são lidos, né, historicamente e pela sociedade como elementos de grande progresso regional, mas fazendo uma referência também à questão ambiental, como esses dois marcos eles vão impactar no meio ambiente. Então, primeiro o trem, o processo de rasgar a margem da lagoa, e depois, quando a rodovia vai ser estendida de Macaé a Rio das Ostras, né, que vai ser na década já de 50, olha que interessante, a linha do trem, que já foi hoje, né, a gente olhando hoje, já foi um absurdo, a rodovia ela passou ainda mais próxima da lagoa, mais para dentro da lagoa. Entendi. Fazendo todo o processo de movimentação de terras, né, de aterramento e tudo mais. E se pensasse na natureza, de repente você tentava jogar a rodovia um pouco mais para dentro, de repente fazia um túnel, ou jogava ali para outro lado, para você tentar preservar a lagoa. Só que aí, naquele pensamento econômico, né, não, mas é mais barato passar por aqui. Vamos aterrar a lagoa. A consciência também ambiental no período era diferenciada, né? Não era a que a gente tem hoje. Agora me tira uma dúvida da foto. Eu estou entendendo então que daqui você não consegue ver a Lagoa de Imboacica. Não, você não consegue ver porque está atrás daquele morro, daquela península ali, pode-se dizer que está lá no alto. Exatamente. Está ali atrás. Ela está bem lá no final. Aqui a ideia é pensar, a gente vai ver logo em seguida, como essa região ela vai se tornar um vetor de desenvolvimento, né? Com o passar do tempo, o crescimento da cidade para essa direção. Agora eu estou notando uma outra coisa na foto. Quando se pensa nos vagões, eu não estou vendo a extensão da linha na Praia Campista. É como se ela parasse aí, né? Mas você olhar para cá também, você não consegue enxergar. Você não consegue enxergar. Não consegue ver a linha do trem. Entendeu? É uma foto aérea, né? A qualidade ela não é lá essas coisas também, grandes coisas. Vamos exigir também uma foto 4K, né? Em 1946. É interessante que nessa vinda eu coloquei essa vinda do Getúlio Vargas a Macaé, e nessa questão, né, de progresso, de atenção do presidente da República e tudo mais, e aconteceu um fato curioso quando o Getúlio chega a Macaé, que ele encontra uma Macaé muito ainda coronelista, né, aqueles políticos naquele padrão antigo e tal, aquela Macaé ainda muito pequenininha e tudo mais. E nesse almoço, conta-se que um fazendeiro local de prestígio participou de todo o evento, imagina como isso aconteceu, né? E que esse fazendeiro não deu uma única palavra. Eu posso até falar, o fazendeiro é o avô do deputado Chico Machado, né? E é o Francisco Machado. E aí dizem que chegou um determinado momento, quando já estava acabando, e que as pessoas falaram, poxa, você foi o único que não falou nada. Você, assim, deu uma palavra ao presidente. O presidente está aí, pô. O presidente está aí e tal, e ele meio assim, uma postura meio, assim, sei lá, meio pensativa. Aí insistiram, aí ele foi e falou, senhor presidente, o caçador é excelente. O que não vale nada é a cachorrada. E tipo, boa tarde, tô indo embora. Gente! Aí ficou aquela questão assim... Aquele climão. Porque, na verdade, ele fez referência ao puxa-saquismo no entorno. A cachorrada, os políticos em volta, né? A família, aquele pessoal que estava todo ali em volta do presidente da República. Mas fez um elogio ao presidente. Não deixou de fazer. O caçador tá top. Pelo menos não tratou mal o presidente. Pelo menos, né? Então dizem que isso foi uma situação muito constrangedora nesse almoço. Pode ir para a próxima? Pode, por favor.
E aí nós caminhamos Nossa estrela principal. que é uma foto muito interessante. É uma foto da década de 1970, né? Uma foto do Rômulo Campos, que também é um ambientalista macaense. E nesse momento que ele fotografou essa foto aérea muito bacana, a lagoa está com a barra rompida. Olha só. Olha que interessante. Então você consegue visualizar a rodovia. Não dá para ver a linha do trem, tá vendo? Mas a rodovia... Isso, a rodovia dá para ver claramente ver ali bem, aquele corte na mata. e você consegue ver como que há espaços vazios que seriam cobertos pela água caso a lagoa estivesse cheia. É verdade, né? Verdade. E é interessante que aqui, nesse período, você ainda não tem a parte do aterro do Mirante da Lagoa. Do Mirante da Lagoa. E a lagoa, ela está totalmente... Você olha, ela é uma lagoa totalmente limpa de plantas aquáticas que surgem com É verdade. Ela tá bem As plantas ainda, aquáticas que você vê muito em 2023, você não vê em que 1970. são fruto dessa poluição da lagoa, né? Desses esgotos que são lançados e tudo mais, e que geram aquele tipo de uma nova flora, né? Diferenciada. E então você tem ela quase na sua extensão, porém já cortada, quase na sua extensão total, porém já cortada pela rodovia. E a rodovia, por exemplo, ali quando ela faz aquele bico, ali, por exemplo, é onde se cortou para a passagem da linha do trem. Primeiro, que você impede o avanço da lagoa naquele vale. Então você... Por isso que quando você faz a referência, pega a referência do Darwin e a atualidade, percebe-se que a lagoa encolheu, mesmo a gente achando que ela está linda hoje, mas ela encolheu profundamente, quase que a metade do que ela era antes. Não, né? e observa lá embaixo na Praia do Pecado, né, no bairro denominado Praia do Pecado, como é que já tem ali já uma tentativa de repente, um loteamento. Pelo menos eu tô vendo ali algumas cercas, alguns muros ali embaixo. Umas árvores, né, parece que plantadas em algumas ruas transversais, mas ainda bastante vazio, desocupado. Então estamos em 70, a Petrobras ainda não chegou, não se sabe ainda, né? Aí em 68 você já começou a obra da Ponte Rio-Niterói. Aí o petróleo, por enquanto, você não está em crise, mas daqui a pouco vai ter a crise do petróleo de 74. Mas lembrando que a Petrobras em Macaé, ela só vai chegar em 78. Não, então, eu digo assim, o movimento para você começar a pensar na Bacia de Campos vem da crise do petróleo de 74. Opa, e agora? Meu Deus do céu, a gente pegava o petróleo a 1 centavo no Oriente Médio, agora está não sei quantos dólares. Quer dizer, os governos no mundo começam a pensar, opa, eu acho que já começa a ser viável pegar esse petróleo em alto mar. Exatamente. Que antes o povo só queria saber de petróleo em terra, né, que era muito barato. Agora vai passar a valer a pena economicamente eu extrair lá do fundo do mar. É interessante, tem um livro que eu ajudei a organizar que se chama Macaé do Caos ao Conhecimento. Eu não tenho mais exemplares sobrando dele, por isso que eu não posso. Não, mas logo a equipe de pesquisa dos 6 seguidores vai procurar aí no sebo da vida. Mas nesse livro eu faço a introdução ao capítulo introdutório do livro e fui organizador do livro junto com uma amiga. Foi um livro encomendado pela Prefeitura de Macaé. E foi lançado em 2019. E aí ele trata dessa crise que aconteceu do petróleo, né? E dessa crise que assolou a nossa região, que tem essa base econômica, mas é muito interessante que eu consegui resgatar um recorte, uma reportagem, uma matéria de jornal, que é um furo de reportagem de um jornalista macaense chamado Armando Barreto. Ele já é um senhor, atualmente já bem idoso, mas na época, no final dos anos 60, se eu não me engano, o hotel balneário de Imbetiba foi fechado como se por uma reforma, uma detetização, algo nesse tipo. E então esse hotel ficou inacessível para a população ou para outros hóspedes. Só que se correu a boca miúda e ele, como repórter, conseguiu descobrir que não era bem isso que estava acontecendo. Estavam hospedados no hotel balneário de Imbetiba, que ele fica ali, tá hoje, né? Isso. Tá em processo de
A prefeitura está em processo de compra dele, como é que a gente fala? Desapropriação. Desapropriação. E então estavam hospedados ali uma série de estrangeiros, talvez engenheiros, alguma coisa nesse tipo, e ele consegue, como macaense, não sei como que se subornou, não sei como foi, se teve lábia, ele consegue que o vigilante do hotel permita que ele entre, ou algo nesse tipo. E está lá nessa introdução desse livro, inclusive, com o texto específico dele. E aí ele entra e ele fotografa os nomes que estão colados na porta, nomes estrangeiros, americanos, e os equipamentos muito assim estranhos, e que na verdade eram uma equipe que estava prospectando esse petróleo no Mar Macaense. No mínimo investigando. E aí o que é curioso dessa... Tinham brasileiros também do governo, vinculados ao governo federal. Lembrando que nós estávamos já numa ditadura militar. Onde a informação tem mais dificuldade para circular. Mas o interessante disso, Anderson, não é nem a dificuldade da informação. O interessante é para a gente perceber que nós estávamos entrando numa nova era regional, que é uma era ligada a um tipo de extração, que é o petróleo, né, um commodity, que ele tem valor e regras que são mundiais. Elas estão acima dos valores locais e da cultura acima de local. Governos. E então o que acontece? Prefeito, vereadores, autoridades locais nem sabiam que isso estava acontecendo em Macaé. Pode. E aí você vai perceber como que essa força depois colocada em prática, ela não vai respeitar limites daquilo que é valorizado localmente. Não vai passar por cima de tudo, Exatamente. meio ambiente, costumes locais. É uma regra que não é uma regra local. Então, prédios históricos, ruas históricas, monumentos, rios, lagoas... Monumentos naturais. Enfim, eles vão passar dentro de uma lógica, que é uma lógica, para usar um termo assim histórico, alienígena. Ela vem de fora, ela não está tão preocupada com esses valores locais. E isso começou a acontecer em Macaé, e que é o que vai acontecer com a chegada da Petrobras, que aí sim, depois dessa longa viagem histórica que nós estamos fazendo aqui, nós estamos chegando aos dias atuais. Então você está vendo ali ainda São Marcos, Jardim Guanabara, o futuro Mirante, sem ninguém. ainda tudo sem ninguém, não tem ninguém. E tem uma pequena mancha ali no meio, Hugo, uma pedreira. O cursor ali. Ah, pedreira? É uma pedreira. Tá, de repente foi usada na obra da rodovia. Era usada nesse período. Tem uma pedreira onde é hoje o Parque Municipal de Rio das Ostras, é uma pedreira também, que eu vi uma referência a um jornal dos anos 90. Antiga pedreira da rodovia Amaral Peixoto. Pois é, que eram retirados, né? Essas pedras, afinal de contas, tudo era calçado com pedra, né? Isso. Calcetado, né, que eles falam. Então, bom, vamos para a próxima? Vamos para a próxima aí, por favor. Bom, aí eu coloquei aqui um terceiro marco de progresso, que é a Petrobras, e aqui eu fiz referência ao ambientalista Rômulo Campos, uma pessoa muito querida, assim, lá de Macaé, ainda continua fazendo fotos espetaculares, e a sua esposa, a Claudinha, que vocês vão ver algumas fotos dela logo em seguida, pessoas muito queridas de Macaé e muito assim solícitas nesse processo de construção dessa narrativa. E um trechinho de um texto de um grande memorialista Macaé, que foi o Antônio Álvares Parada. Opa, isso aí é lenda macaense. Uma lenda, né, de Macaé. E aí olha o que ele diz. Ele escreveu um livro chamado Cartas da Província, como se ele trocasse cartas com um amigo. E então ele diz, né, a crônica é uma crônica grande, mas olha o que ele diz: já vi, João, máquinas abrindo ruas tá trocado ali, né, em Areal, como se estivessem loteando um Saara sem oásis, e já estão mexendo com a até hoje intocada, bela e serena paisagem da Lagoa de Emboacica. Amanhã, pássaros e garças das margens, ciris e camarões das águas passarão a ser coisas a lembrar-se, por inexistirem então.
Então isso foi Caramba, olha a publicado previsão dele em 1978. 16 de junho de 1978. Ou seja, a Petrobras já estava, né, o movimento de mudança da cidade... E já estavam mexendo na lagoa. Muito grande. E o vetor desse desenvolvimento da cidade nessa direção já estava acontecendo, né? Então ele faz esse registro que é quase que um grito de socorro, né? E o Rômulo, que é esse segundo trecho que eu coloquei, é de um livro que eu também tive a oportunidade de organizar para a Prefeitura de Macaé. Eu organizei junto com a Marilena Garcia, né, que é uma política conhecida em Macaé, um nome conhecido em Macaé, e nós organizamos esse livro que se chama Macaé Memórias Recentes. E nós procuramos entrevistar pessoas que conheceram, macaenses, pessoas que chegaram, petroleiros, enfim, pessoas de um círculo que viram essa transformação da cidade princesinha do Atlântico para a capital nacional do petróleo, né? E aí o Rômulo Campos foi um entrevistado por conta da questão ambiental, que ele foi uma pessoa que mobilizou muita gente, né, que trabalhou muito no sentido dessa defesa ambiental, e ele conta em sua entrevista, são 30 entrevistas nesse livro, imagens muito bonitas, e ele diz o seguinte: a Lagoa de Emboacica nos remete à Associação Macaense de Defesa Ambiental. Somos de uma época que a legislação ambiental ainda não estava efetivada e precisávamos tomar algumas atitudes radicais para conter algumas ações. Numa dessas, o Vicente Klonovski, que é um outro ambientalista macaense, estava no epicentro do acontecimento. Foi quando começaram a aterrar o mirante da lagoa para fazer o loteamento. Aquilo ali hoje seria um crime, assim, terrível, né? A gente simplesmente enlouqueceu e não aceitava aquilo de jeito nenhum. O Vicente se jogou na frente do caminhão que estava aterrando e isso deu um quiprocó. O caminhoneiro queria bater na gente, foi um inferno. Pô, imagina. Então, jovens, né, assim, fazendo um trabalho de defesa mesmo, com o próprio corpo, né, no sentido de preservar essa natureza. Como é que pode, né? Parece que eles já estavam prevendo a tragédia que estava se anunciando com essa abertura do... Exatamente, né? Então São duas memórias interessantes, são memórias da questão interessantes ambiental. nesse vetor de progresso que vai caminhar para cá. E é interessante que foram bairros que foram sendo muito valorizados, né? É uma parte nova hipervalorizada da cidade. E, obviamente, com o cartão postal daquele logo na frente, né? Então, acabou atraindo o mercado imobiliário essa possibilidade de ficar tão perto do paraíso. Como que a beleza, às vezes, é uma armadilha, né? Não, mas total. É interessante. É o que o pessoal chama de Boa Noite Cinderela, né? Exatamente. Vamos para a próxima? Para o próximo, por favor. Estamos caminhando para encerrar. Aqui eu usei algumas imagens, essas imagens são de um outro fotógrafo macaense chamado Luiz Cláudio Bittencourt, o Dunga, né, popularmente conhecido como Dunga. O Dunga, ele era um fotógrafo amador e um apaixonado pela cidade de Macaé, e quando ele, funcionário do Banco do Brasil à época, e quando ele descobre que essa mudança vai acontecer, essas milhares de pessoas vão chegar na cidade, ele conta que ele pega a máquina dele e começa a fotografar tudo, no sentido de registrar a Macaé, que provavelmente não existiria mais se aquela mudança toda fosse realmente acontecer. Então nós temos ali aquela região, o viaduto ali, né? O Cavaleiro já se formando nesse vetor. Lá no final você já consegue ver o Morro de São João, né? Isso. De novo. Aqui embaixo, Cavaleiros sendo aberto, então você vê que é o que o Antônio Álvares Parada fala, ruas sendo abertas em areais, né? Isso. A vegetação própria de Restinga, caramba, né? passando por cima de tudo. O progresso. Uma das cancelas da obra da Petrobras, ali, a cancela
uma das entradas, das duas, eu não sei exatamente. Essa aqui eu acho que é a cancela. Eu acho que é a entrada da Praia Campista. É, da Praia Campista, Praia né? Campista. A cancela da Praia Campista. E aqui embaixo uma referência ao Cavaleiro já Isso. com já algumas Já casas, está com urbanização um pouquinho mais acelerada. Com a passagem da rodovia Da linha do trem. e ao lado a linha do trem, que são dois vetores interessantes na direção ali do que seria a Glória, né? E em direção ao Pecado e Lagoa de Emboacica. Caramba. Pode passar, Vamos para a por próxima? favor. Aqui uma imagem da Cláudia Barreto, a esposa do Rômulo, que eu falei o trecho. Tanto ela quanto ele são fotógrafos. E uma imagem interessante de 2007 do bairro do Pecado, né? Dos Pecados Mortais. Isso. E é interessante que você vê a faixa ali, né, de terra, uma península, né, quase, Bem ocupada já. mas muito ainda horizontal. Isso. E aí eu gostaria que você passasse, por favor, a próxima imagem. Olha já é uma só. imagem de 10 anos depois, como que se já vê... Como que verticalizou o bairro. E aí um detalhe, olha como que os prédios e a rua está passando assim a 2 metros da lagoa, 1 metro do espelho d'água. É verdade. Muito perto. Então, hoje, por exemplo, quando essa lagoa enche, que ela deveria ocupar essa área no seu entorno, que é própria desse sistema, ela ocupa essa avenida, que é essa avenida de entrada no bairro do Pecado. Ah, se então tem torna alagamentos ali. um alagamento de um bairro de classe alta. E aí, qual é o problema? O problema é que as pessoas não podem sair de casa, com seus carros, com sua vida. E aí entra a questão da abertura da Barra da Lagoa. Entendi. E aí vem os conflitos ambientalistas, pessoas que querem praticar esportes na lagoa, não querem lagoa vazia, enfim, aí está o cenário. Quer dizer, o cenário que o conflito. próprio ser humano criou. Que o Quando pró- ocupou essas margens aí. E o responsável por essa abertura é o INEA. É o INEA que precisa dar a autorização. Então, vários órgãos vão dar, opiniões, vamos dizer assim, né? Mas é o INEA que precisa autorizar. E aí a abertura é feita de uma forma artificial, né? Mas por quê? Porque avançaram sobre a área da lagoa e quando a lagoa enche, quando tem um Não tem para onde sair água. não tem mais para onde sair. Caramba. Além disso, a lagoa, né, essa ocupação toda despeja uma quantidade absurda de efluentes ali dentro e você tem, então, essa poluição que a gente está falando. Quer dizer, o próprio ser humano acabou se colocando numa situação de risco, né? Quando passa a morar nos lugares onde naturalmente a água estava se espraiando ali. Exatamente. Então pode avançar, por favor, Hugo. E lá em cima você vê os rebocadores, a Sim. própria barra. Essa é uma imagem da lagoa vazia, Cara, né? essa imagem é aterradora, né? É uma imagem de 2017, medonha, quase que assim, Uma inacreditável. paisagem lunar, né? Uma coisa de... São buracos de peixe, como se fossem ninhos. E finalmente, essa última imagem, que é uma imagem da lagoa ainda bastante... É uma imagem minha mesmo, né? E eu fiz essa referência ao Caetano quando ele fala do rio Subaé lá na Bahia, né? Também um rio que seria destruído por uma indústria. E ele cria essa música, Purificar o Subaé, Mandar os Malditos Embora. E é interessante para a gente finalizar, eu usei uma imagem quando eu fiz essa primeira vez essa apresentação, quando eu estava pensando nessa apresentação. Eu sou de um lugar do interior, sou do município de Carmo, mais especificamente de um distrito chamado Porto Velho do Cunha. É o 3º distrito do município de Carmo, depois de Friburgo, na divisa com Minas Gerais. E lá, sempre quando eu era criança, eu ouvia falar sobre caças, animais, esse tipo de coisa. E uma imagem que eu ouvi falar sobre e que me veio muito à cabeça quando eu estava construindo essa narrativa foi que quando o cachorro ele vai caçar e ele se depara, ele ataca um tamanduá e o tamanduá não consegue se defender, o tamanduá, não tendo saída, ele se abraça com o cachorro profundamente, mas as suas garras, que são enormes, são cravadas nas costas e ele rasga o pulmão dos cachorros. E os cachorros morrem. Então eu usei essa imagem que me veio à cabeça para criar uma expressão
porque a lagoa hoje ela sofre o que seria o abraço do tamanduá. Um tamanduá, né, criado aí pela história, pela economia do petróleo, pela especulação imobiliária, e que deixa a lagoa nessa condição de falta de respiração, de falta de oxigênio, que é o que a gente gostaria de reverter para agora, daqui em diante, né, considerando que a história ela é escrita pela ação do homem no tempo, para que a gente consiga construir uma história futura interessante com a lagoa viva. Não, com certeza. Na verdade, você, como o pessoal lá do NUPEM, mostrou claramente que não faltam soluções, não faltam informações. Então agora, a gente fez um monte de coisa que não deveria ter feito. E agora? Agora nós temos que tomar providência. Governo federal, governo do estado, INEA, prefeituras. Eu acho que só faltou um ator ali naquela audiência pública, a Petrobras. A Petrobras, pelo fato de ser a âncora do desenvolvimento da região, de repente ela não vai tomar providência, mas ela vai pelo menos estar informada, né? Vamos querer recuperar a Lagoa de Emboacica. Quem sabe a própria Petrobras, as empresas grandes que vivem na nossa região, que lucram, né? Sim. Por conta da nossa necessidade de energia, quem sabe elas não se tornam parceiras. De repente o poder público não vai ter condição de fazer aquele investimento, não vai ter condição de resolver. Você vê as soluções lá que o NUPEM estava fazendo, lá de planta, né, para poder tirar a poluição. Mas um monte de coisa está sendo pensada. E aí, quem é que vai botar isso em prática? Sim. Quer dizer, você vai precisar de recursos. Então, quem sabe grandes empresas não poderiam entrar nessa parceria também. Eu, assim, embora não tenha a resposta exata da equação, a única certeza que eu tenho que essa história ela vai precisar ser escrita de forma coletiva. A gente só vai conseguir fazer isso coletivamente. Infelizmente, Meinar, terei que terminar a live. Terei que terminar a live com um aperto no coração. Como sempre, eu trago o pessoal de história aqui. Eu mais fico assistindo, maravilhado, do que debatendo. Porque você fica até com medo de falar besteira, né? Então, vamos deixar o historiador falar aqui. Mas pode ficar tranquilo que você já sabe o caminho do estúdio. Então, como você mesmo disse, né? Isso aqui é assunto para mais uma live. Isso aqui é assunto. Então, o que não vai faltar é oportunidade para a gente se reunir novamente. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Você tem a sua lente da verdade. Nela você vai poder falar com quem você quiser e agradecer, enfim, a quem você quiser. Fica à vontade. Bom, eu agradeço o convite do professor Anderson. É uma pequena contribuição sobre história regional. E eu espero que as pessoas assistam, né? Que elas se conscientizem e conhecimento nunca é demais. Eu agradeço pelo convite. Obrigado. Meinardo, muito obrigado pela sua participação aqui nos 6 Seguidores. Obrigado. Minha gente, vamos lá. Terminando mais uma live bacana. 6 Seguidores. A história aqui.